dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Não esqueça de confiar sempre no Senhor e dizer todos os dias, todas as horas: eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós. Confie no Senhor Jesus e tudo será diferente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse programa é livre para todas as idades. Tema espiritualidade. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela rede Século XXI de comunicação, né, Fernando? Nós estamos ao vivo, claro, aqui para a TV, para todo o Brasil, além da fronteira do Brasil. E estamos também através do nosso site, né, na RS 21. Estamos na página do Brasil Cristão hoje? Estamos na página de Facebook do Brasil Cristão, ao vivo nesse momento. Boa tarde para você, seja bem-vindo. O programa Brasil Cristão hoje está uma delícia. Sem dúvida, porque o tema é maravilhoso. É maravilhoso, é um tema que nós, assim, alguns, lá na Palavra de Deus mesmo, está escrito: pega e come este rolo, na Palavra de Deus que nós comemos, né, que alimenta a nossa alma, então está uma delícia de fato, né, Fernando? Sem dúvida nenhuma. Jesus respondeu isso para o demônio quando tentado, né? Nem que só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É interessante que quando Jesus teve o diálogo com a mulher samaritana, e a mulher samaritana saiu correndo para avisar a cidade que ela tinha encontrado o Messias, Jesus estava sentado na beira do poço, com fome, os apóstolos tinham ido buscar mantimentos, e quando ele volta, os apóstolos começam a dizer para ele assim: mestre, come. E Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, é cumprir a sua obra. Jesus estava pregando a palavra de Deus, falando do plano salvífico para a samaritana, e através da samaritana, toda aquela cidade de Samaria ouviu o testemunho do Messias. Hoje nós vamos falar
da maravilhosa palavra de Deus. Nós estamos no mês de setembro. Mês de setembro, mês da Bíblia. E me chama a atenção porque quando você vai às redes sociais, você vê muitas pessoas falando mês de setembro, mês da Bíblia, colocando versículos bíblicos, falando disso em todos os lugares. Hoje o Brasil Cristão, ele quer fazer uma sinalização, né? É uma sinalização, um chamado a voltarmos ao amor à palavra de Deus. Porque nós celebramos ano após ano o mês de setembro, o mês da Bíblia, mas e aí? Né? O que acontece de fato com a nossa vida em relação à palavra de Deus? Como é que nós enxergamos a palavra de Deus? Nesses tempos que estamos vivendo, qual é o lugar da palavra de Deus na nossa vida e o que isso significa? Então hoje é um chamado para você que nos acompanha a voltar os seus olhos, os seus ouvidos e principalmente o seu coração à palavra de Deus, aquela palavra que sai da boca de Deus e que tem o poder de transformar toda e qualquer realidade. É isso que nós convidamos você a participar conosco no programa de hoje, ligando para nós, no nosso telefone call center está à sua disposição, 1938719620. Você pode ligar, pedir oração, né, Fernando? Exato. Vamos combinar do WhatsApp hoje, você partilhar conosco qual o seu versículo, né? Em que momento a palavra de Deus transformou a sua vida, qual que é a sua palavra preferida, né? E envie para nós no WhatsApp, 19997169915, porque também hoje nós vamos saber, né, como é que a palavra de Deus mudou a vida do Juninho. O Juninho da comunidade ID, que leva a palavra de Deus a tantos lugares do Brasil e do mundo, que já está ali nos esperando. Tudo bem, Juninho? Tudo bom, Fernando? Maravilha, bom Como é que a palavra de Deus chegou até o coração dele, né, e transformou a realidade interior dele? E você na sua casa? Né? Como é que a palavra de Deus chegou até você? Como é que você tem respondido àquela palavra de Deus que te tocou no coração? Né, Fernando? Tudo isso. A maioria, se não todos, mas a maioria de nós tem aquele texto bíblico que marcou a vida. Né? Um versículo, um texto. Eu partilho com vocês que o texto que marcou a minha vida foi o de Eclesiástico, no capítulo 2. Quando eu, já 2 anos daquela experiência de batismo no Espírito Santo, eu comecei a me perguntar, Deus, o que tu queres da minha vida? E esse texto o Senhor me deu em oração e ele marca a minha vida até o dia de hoje. Eclesiástico, capítulo 2. E cada um de nós, né, tem o seu texto. O seu texto, né? O meu texto é tão interessante, pô. Eu sou uma pessoa muito diferente mesmo. Meu texto é o Salmo 151. Só que o Salmo 151, ele só existe em algumas Bíblias, não tem em todas as Bíblias. Então, em algumas tradições ele vai aparecer. E lá diz assim, eu era a menor da casa dos meus pais, a mais jovem entre os meus irmãos. Meus irmãos eram belos e altos, mas o Senhor escolheu a mim. E essa palavra, ela me acompanha como sinal da escolha de Deus na minha vida, né? E é interessante que eu não acho ela em todas as Bíblias, não. Depois você me explica isso, viu, Fernando? Ô, gente, vamos rezar, né? Porque a gente está falando aqui, vamos rezar, vamos começar com aquela que teve em seu ventre a palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma pessoa. É o Verbo encarnado no seio de Maria. Então, vamos rezar pedindo a Nossa Senhora que ela abra os nossos ouvidos e o nosso coração para acolher a palavra de Deus viva e que essa palavra hoje venha transformar o nosso coração. Venha de encontro a tudo que nós precisamos. Lembrando você que o terço que rezamos, o mistério do terço que rezamos, faz parte dessa campanha do Santo Rosário em prol da construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. A igreja é um lugar onde nós vamos celebrar os divinos mistérios, onde nós vamos rezar, onde Deus vai se manifestar. Nós temos certeza que será um lugar de cura, um lugar de milagres, um lugar de perdão, um lugar de reconciliação, um lugar de manifestação de carismas, um lugar da presença, né, de um Deus Santo no meio de nós. Portanto, não é um prédio como qualquer outro. Você está participando de uma obra santa. Você está nos ajudando a construir o lugar onde nós vamos celebrar os divinos mistérios.
onde Deus vai se revelar. Deus vai tocar vidas. E a palavra Pessoas vai vão ser nascer proclamada? para Deus. Não é, Exatamente, Fernando? a palavra será proclamada. E nós agradecemos, né, lembrando tudo que aconteceu ontem, Ah, Drica. é verdade. Oh, meu Deus, ontem foi um dia tão abençoado para nós, porque imagine você dar um passo na fé confiando na palavra de Deus. Gente, não é fácil confiar na palavra de Deus assim. Você tem que ter fé para você viver a palavra de Deus, porque é você dar um passo no escuro, como o Padre Eduardo tem feito ano após ano, dia após dia com essa obra. E ele dá olha lá que coisa linda. E hoje ele pode tocar na concretização da promessa de Deus, da palavra de Deus na vida dele. Exato. Isso que você está vendo aí, essa imagem, é a palavra de Deus sendo realizada nesta obra de evangelização. Nós lembramos Pedro na pesca milagrosa, quando ele, né, quando ocorre o chamado dele. Ele diz assim, olha, nós pescamos a noite toda, mas em atenção à tua palavra, Senhor, nós vamos lançar as redes. E aí pescaram, né, É isso, milagrosamente. é pela palavra. Você entende isso? Bom, isso nós vamos viver aqui. Nós queremos que o Senhor nos dê a graça nesta tarde, por intercessão da Virgem Maria, de experimentarmos o poder da palavra de Deus na nossa vida. É isso que nós estamos pedindo e necessitando. Nosso Brasil, para ser cristão, precisa experimentar o poder da palavra de Deus. Vamos contemplar então a Assunção de Maria ao céu, neste mistério glorioso, pedindo a sua intercessão para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Graças a Deus. Obrigada a você que tem nos ajudado a construir a nossa igreja, hein, gente? A gente tem o coração muito agradecido. Vamos receber o nosso convidado? Vem para a nossa sala, né? Junto conosco aqui, sentar e receber o Juninho. Juninho, seja bem-vindo. Obrigado, Drica. Alegria minha muito grande estar com vocês aqui. É uma honra, né? Deus abençoe você, Prazer Deus abençoe é você, Fernando. É um prazer muito grande, ainda mais poder conversar um pouquinho sobre a maravilhosa palavra de Deus, esse presente de Deus para nós. O Juninho, ele traz uma alegria aqui, né, Fernando? O sorrisão dele é bom, né? Ô, gente, vamos começar então, mas antes vamos chamar o pessoal para
participar conosco, nosso WhatsApp está à sua disposição, não é? 19 99716 9915, envie sua mensagem. Você pode contar seu testemunho com a palavra de Deus, dizendo quando a palavra de Deus chegou, alcançou o seu coração e transformou a sua vida, ou de repente você ainda não sabe, né? Não teve. Ontem nós recebemos, Fernando, aqui uma pergunta, lembra? E a querida, que eu esqueci o nome, ela perguntava, tá ali, né, Iago? Eu coloquei a ficha ali, ele vai pegar o nome da querida, que ela nunca tinha tido contato com a palavra de Deus e não sabia ler a Bíblia, viu, Juninho? Tem gente que tem ainda hoje não sabe ler, mas o Brasil Cristão está aqui para ajudar. É muito interessante, estou lembrando aqui, quando o apóstolo Filipe, ele tem um encontro com aquele eunuco, e o eunuco está com o texto da Escritura na mão, olhando para o texto da Escritura, mas não compreende. E o Espírito Santo toma Filipe e o coloca diante do eunuco. E o Filipe pergunta para ele o que lês, né? E ele fala, eu estou lendo aqui um texto da Escritura, mas eu não tem ninguém que me explique. Isso é muito interessante, porque prova aqui que a questão da livre interpretação, do livre exame, não é suficiente, né? Ele precisava que um dos apóstolos, ele precisava que a igreja apostólica estivesse ali e pudesse desenrolar o livro diante daquele homem. E ele, ao ouvir a pregação da palavra, a correta interpretação do texto da Escritura, ele pede o batismo e Filipe o leva, né? Um rio, o batiza. É lindo isso, maravilhoso. Fantástico, né? Porque ele tem uma experiência com a palavra leva ele ao batismo no Espírito Santo e esse batismo leva ele a amar mais Jesus, né? Então Exato. E nós temos, junto com o Juninho, né, vai participar com a gente um grande amigo nosso. Opa, né? Homem de Deus. Uma alegria, um grande homem de Deus, doutor em Bíblia, mas eu vou deixar que ele se apresente. Eu não vou apresentá-lo, né? Eu vou deixar que ele mesmo se apresente. João Cláudio Rufino, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Brasil Cristão. Muito obrigado, Fernando, Juninho, a todos vocês que estão aí. É uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento com pessoas tão ilustres na obra de Deus, na evangelização. Muito obrigado pelo convite. João Cláudio, eu quero falar hoje a respeito com você. O nosso tema é Setembro, mês da Bíblia. E nós vamos, durante todo esse mês no Brasil Cristão, o nosso desejo é ajudar que o povo brasileiro tenha um encontro com Jesus vivo através da palavra. E o Brasil não vai ser cristão sem o contato com o texto sagrado, sem o contato com a palavra. Eu queria fazer a primeira pergunta que eu coloco para você, pedir para que você explique para quem está em casa, é bem abrangente. A minha pergunta é, o que é a Bíblia? A Bíblia é o veículo da palavra. É muito importante estabelecer uma distinção aqui, Fernando, que é, inclusive, trazida por diversos autores, mas eu quero citar aqui o Papa Bento XVI, quando ele diz assim: a Igreja Católica e o cristianismo não é a religião do livro, mas da palavra. A Bíblia é um objeto que é, por nós, claro, muito estimado, amado, cuidado. Devemos ter um carinho muito grande com o objeto Bíblia, mas é preciso que nós compreendamos que a palavra, ela é algo que está para além da Bíblia. A palavra é o próprio Jesus. Esse é o dado que é mais importante aqui. E nesse sentido, a Bíblia é o carro que leva Jesus para nós. Dentro da concepção, então, aqui que nós estamos trazendo, a Bíblia vai ser justamente o registro que é feito ao longo da história do povo de Israel, o povo da aliança,
do seu diálogo com Deus, da sua experiência de ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Esse é o dado. E é nesse sentido que, dentro da nossa concepção cristã, católica, existe a referência de que palavra de Deus é veiculada a cada um de nós mediante também aquilo a que nós chamamos de sagrada tradição. Por quê? Porque é o modo como os primeiros cristãos, povo desta nova aliança, foi ouvindo a Deus diante das realidades nas quais eles se encontravam e verbalizando na linguagem daquele tempo a revelação divina. Então, por esta razão é que tradição também é palavra de Deus para nós católicos e não poderia ser diferente. Porque entender a tradição como palavra é entender que Deus continua falando conosco. Deus continua se comunicando conosco. É claro que a Sagrada Tradição, ela tem o seu término ali, mais ou menos, com o final da patrística latina, com Santo Isidoro de Sevilha, por exemplo, mas, para pontuar, Deus continua em diálogo conosco. E a Bíblia, portanto, é esse veículo, juntamente com a tradição, da revelação do Pai, que é o próprio Verbo, a própria palavra, o Logos de Deus. Maravilha. Eu quero deixar também que tanto a Drica quanto o próprio Juninho possam, né, perguntar também. Mas eu queria que você pudesse falar para a gente agora, dentro desse processo de Deus falando com o povo da Antiga Aliança e os textos da Nova Aliança, como é que se formou essa Bíblia que nós temos? Porque nós temos a nossa Bíblia católica, com 73 livros, mas existem Bíblias com 66. Por que isso? E aí nós queríamos que você explicasse isso para o nosso povo em casa. Bom, é uma pergunta muito importante, é a dúvida de muita gente. O primeiro ponto fundamental é entender que o cânon é a lista de livros. E esta lista, ela variou bastante quando a gente volta, por exemplo, o nosso olhar para o próprio texto do Antigo Testamento e a tradição judaica. Veja, existia uma lista de livros que estavam colocados em grego. Esse é o texto da Bíblia que nós chamamos de Septuaginta, a Bíblia dos 70, que, segundo aquilo que nos conta a lenda, 70 sábios, ou até alguns vão falar 72 sábios, a pedido de um sátrapa, de um governador do norte do Egito, na cidade de Alexandria, chamado Ptolomeu Filadelfo, ele pede para que alguns desses judeus traduzam a Bíblia do hebraico para o grego. Essa Bíblia no grego, ela continha, por exemplo, livros que não estão nem na Bíblia protestante, nem na Bíblia católica. Olha que coisa interessante. Por exemplo, o 3º e 4º Macabeus, o livro chamado Odes de Salomão, só para exemplificar aqui um pouco. Então, a lista de livros, ela varia já de longa data. A primeira tentativa de organizar essa lista que a gente tem, que a gente vai citar aqui, tá, para ser bem assertivo na nossa resposta, é uma que foi feita no ano 90, mais ou menos, depois de Cristo. Por quem? Por um rabino chamado Yohanan ben Hazakai, que, reunido com rabinos da sua época, numa cidade chamada Jamlia, ele diz, olha, nós apenas vamos utilizar os textos bíblicos que estão em hebraico. Há um alemão, que é inclusive o editor-chefe da edição clássica da Bíblia Septuaginta, ou da Bíblia dos 70, o Antigo Testamento em grego, e ele diz na introdução da Septuaginta que justamente os judeus decidem em abrir mão do texto grego por conta dos primeiros cristãos que o utilizavam
a fim de justamente provar pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, os judeus abrem mão. Os primeiros cristãos não abrem mão dessa tradução grega. É muito interessante observar que os textos do Novo Testamento, tá? Eles têm citações do Antigo. Sim. E as citações do Antigo Testamento são tiradas do grego do Antigo Testamento. E isso é um dado importante. Isso é prova de que os primeiros cristãos usavam a Bíblia dos 70. E a Bíblia dos 70, ela serviu de base para o cânon cristão católico, que foi sendo costurado, pensado, repensado. Só que a igreja se viu na necessidade de bater o martelo na lista quando, em 1517, Martinho Lutero, em vista da reforma protestante, ele decide pegar os textos do Antigo Testamento que estão apenas em hebraico, deixando de lado os textos em grego. E aí, o que vai acontecer? A igreja vai continuar com os textos em grego, como, por exemplo, Eclesiástico, Sabedoria, e assim por diante, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e assim por diante, justamente, tá, para poder manter bases teológicas fundamentais. Por exemplo, a questão da Trindade é muito difícil ser entendida se nós não compreendemos aquilo que está no livro da sabedoria. Quando se fala da sabedoria, que é utilizada pelo Pai para criar todo mundo. Quer dizer, muita coisa do Novo Testamento e da teologia cristã católica se baseia nesses livros. E Martinho Lutero abriu mão deles. Agora, eu participo de grupos de pesquisa, grupos de estudos que tem católicos, tem também protestantes, evangélicos, enfim. E quando a gente estuda seriamente o texto, ninguém abre mão desse que Lutero deixou de lado. Por quê? Porque eles têm muita informação, no mínimo, histórica, colocada ali. Sem elas é muito difícil a gente entender a cultura do judaísmo na época de Jesus. Nossa, que maravilha, né? Essa explicação, gente. Olha, para quem tinha essa dúvida, né? Por que a Bíblia dos evangélicos tem 63? 66 e a nossa 73, está aí uma explicação. Muito obrigada. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Os evangélicos, então, lá, Lutero ficou só com 66 livros. Agora, os 66 livros veio a interpretação, a escrito, quem fez a Bíblia, quem montou, quem pôs tudo ali, aí foi a Igreja Católica, certo? E existe essa questão sobre a verdade, que cada um pode interpretar a verdade. Hoje em dia muito, né, por causa do relativismo, então cada um enxerga as coisas do jeito que quer. Quando a gente fala de interpretação da Bíblia, é possível haver uma outra interpretação da Bíblia fora da Igreja Católica? Não é? Como é que fica essa questão? Queria que você explicasse isso para nós também. Existe uma questão muito importante, sua pergunta ela é maravilhosa, ela nos leva a uma discussão fundamental. Primeiro ponto, a revelação divina registrada na Escritura e na tradição trazem princípios que não podem ser de modo algum relativizados. São princípios que de modo algum nós podemos abrir mão. A esses princípios nós damos o nome grego de dogma. Dogma é uma palavra grega, significa princípio. Vou dar um exemplo rápido de dogma. Basta você rezar o credo. Então, basta rezar o credo. O credo é o conjunto condensado do aparato dos dogmas da nossa fé cristã católica. Fantástico. Estes dogmas, eles não são absolutamente inventados pela igreja. Eles são revelação. E a igreja, ao ler tradição e escritura, percebe esses pontos fundamentais. Gosto muito de falar dos dogmas como sendo estruturas de uma casa.
tá? Essa estrutura, esses alicerces. Você tira um, a casa vai capengar. Dogma é isso. Quando a gente lê a Escritura, nós temos um direcionamento da nossa Igreja Católica de que há possibilidade de nós lermos o texto, aplicarmos a esse texto métodos e tipos de análise de texto, a exegese, o âmbito da hermenêutica. Isso, inclusive, está registrado num documento muito interessante chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja, do ano de 1993. Ele dá a liberdade da gente ler o texto. Agora, não dá a liberdade de fazermos interpretações que neguem os princípios que a própria revelação dá. Então, eu sou biblista, eu trabalho academicamente com isso, sou professor na PUC de São Paulo, na Faculdade de Teologia. Estava agora mesmo, quando estava aqui antes da nossa conversa, eu estava num grupo de pesquisa, né, somente com mestres e doutores, sobre questões da língua grega, enfim. Trabalho com isso. Eu posso, por exemplo, utilizando uma metodologia, discordar de um biblista, por exemplo. Ele lê de um jeito, eu leio de outro. Agora mesmo eu estava fazendo uma explicação para esse grupo de pesquisa da partícula de, que é uma conjunção na língua grega com função copulativa. Olha só que coisa maluca, né? Da questão da língua grega. Eu estou escrevendo um artigo para fazer a publicação. Sim. E estava falando justamente, explicando para eles. O que acontece? Eu posso ter discordância por conta de aplicação metodológica assim ou assado, mas eu nunca posso negar o dogma. O que às vezes acontece numa leitura protestante, evangélica e assim por diante, é a negação do dogma. E essa negação é que é o problema. Portanto, a livre interpretação, que é vista pela igreja como algo condenado, é justamente quando ela, absolutamente desprovida de qualquer responsabilidade com o aparato dogmático da revelação. Veja, o dogma não é da igreja, é da revelação. A igreja propõe esse dogma. Isso que é o bonito do negócio. Então, essas interpretações desprovidas de responsabilidade nesse sentido é que levam ao perigo. Percebe? Então, interpretar a gente pode. Eu posso discutir o texto com você e etc. Mas nunca negar os princípios fundamentais. João Cláudio, eu tenho aqui, eu sei que o Juninho também tem Pode perguntar, uma pergunta. É mais uma provocação do que uma pergunta. Eu tenho a graça de poder chamar o João Cláudio de amigo, já ouvi você contando o seu testemunho, né? De como a palavra de Deus impactou a sua vida e enfim, nós que que viemos para Deus através da experiência de batismo no Espírito Santo, a gente percebe que um dos grandes frutos dessa experiência é o amor pela Bíblia, o amor pela Sagrada Escritura. Às vezes, João Cláudio, eu vejo assim, que quando um protestante vem e questiona alguns apologistas da internet por aí, a respeito, mas aonde isso está na Bíblia? Cadê XYZ na Bíblia? Eu percebo que muitas vezes o início da argumentação dos apologistas católicos é um desmerecimento da Bíblia. Não, perceba que nem tudo precisa estar na Bíblia, porque vocês são assim, e aí começa, vai retirando, né? E aí eleva, porque a igreja, porque a tradição, porque a igreja, porque a tradição, e joga a Bíblia lá embaixo, né? E isso me incomoda, assim, demais, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, eu tô aqui num grupo de WhatsApp, né, de biblistas de todo o Brasil. Os maiores biblistas do Brasil, nós temos um grupo de WhatsApp, católicos, e das universidades, faculdades católicas aqui no Brasil, até de fora também,
Grandes nomes estão lá dentro e, inclusive, um dos nossos amigos biblistas, ele postou lá uma frase do querido cardeal Martini, falando justamente que não há como negociar a centralidade das Sagradas Escrituras no horizonte da fé. Então, Fernando, o que você fala é uma coisa muito importante, porque, de fato, o que existe muitas vezes é o cristão católico, até com boas intenções, abrindo mão das Sagradas Escrituras que tem, segundo o cardeal Martini, primazia no processo do registro da revelação. Isso que você fala é muito importante. E isso nos conduz, eu vou usar aqui uma expressão, talvez seja um neologismo, é um igrejismo. E esse igrejismo, ele é complicado, porque o sujeito, às vezes, não consegue sequer, inclusive, entender os contextos nos quais a igreja falou tais coisas, ou dentro até do horizonte tradicional, existe lá alguma determinada afirmação. Então, o que você traz é algo muito importante. Nesse sentido, a grande direção que eu daria é que não se pode nunca abrir mão das Sagradas Escrituras como norte. Não se pode desmerecê-la. E agora, como é que fica a questão? Então, como é que eu respondo? Meu irmão, não precisa nem responder. De verdade, a verdade, ela está posta como dado. E se ela está assim, ela se impõe. E nesse sentido, nós bem sabemos que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo Jesus. E nesse sentido, estamos em boas mãos. O Espírito conduz. Hoje, para se ter uma ideia, eu convivo muito bem, oriento pesquisa de pastores, de obreiros, de pessoas que vêm estudar na nossa faculdade de teologia, faculdade católica, pontifícia, né? E oriento e tenho uma boa convivência. Agora, quando vão ser colocadas, eu vou chamar com essa linguagem, tá? Me entendam bem, picuinhas da fé. Ah, meu irmão, eu nem discuto. Eu não preciso discutir. A igreja, movida pelo Espírito, me dá a mão e com ela eu vou. Com ela eu vou. São 2000 anos de sabedoria acumulada e de condução do Espírito para eu abrir mão de tudo isso por uma simples palavra ou frase de alguém que nasceu no máximo há 70 anos atrás. Exato. Ou que se nasceu há 500 anos atrás, já morreu, não está vivo hoje. Jesus está ressuscitado e ele sustenta a igreja. Eu fico com a igreja e não entro em picuinha. Amo, respeito, convivo, até rezo junto, compartilho estudo bíblico junto, mas eu não preciso discutir bobeira. Não preciso mesmo. A igreja é conduzida pelo Espírito. João Cláudio, agora eu passo para você, Não, Juninho. pode fazer, irmão. Mas é porque né, uma coisa que para mim assim, é claro quando alguém fala isso, olha, por mais que você, para apresentar uma verdade de fé, ela não está explícita na Escritura, essa verdade de fé, ela não pode estar em contradição com essa Escritura, né? Existe uma harmonia entre tradição e Escritura. Ela não veio de outro lugar, Exato. senão das Escrituras. Então, ainda, por isso que o católico não pode, de modo algum, enquanto explica, dar a entender que ele diminui a autoridade da Escritura. Isso que você falou da centralidade, né? E ela tem uma primazia na revelação e não há nada na tradição que possa contradizer essa Escritura. Isso é maravilhoso. Juninho. Oi, João, como é que está, profeta? Rufi, em nome de Deus. E aí, Juninho? Vou falar com você, meu querido. Do fogo do Espírito, amado. Ô, João, uma pergunta minha simples. Eu queria retomar a primeira coisa que você falou, né? A distinção do livro da palavra. Por quê, João? Acontece no meio católico o tempo inteiro esse problema. Por exemplo, eu já vi assim, sacerdote, você não pode ler a palavra
no celular, tem que ler a palavra só no livro. No livro. E a outra coisa que eu queria perguntar, de onde que veio essa sua paixão pela palavra de Deus? Porque você é um apaixonado pela palavra que a gente sabe. Você já emenda na pergunta do Juninho o seguinte, como é que você... Porque você estuda a Bíblia. Então você olha aquilo ali talvez com um olhar técnico e de estudioso, de quem está procurando e buscando. E aquele momento onde você reza com a palavra, como é que é isso na sua vida? Eu estou super curiosa para você partilhar isso. E ela é boca de Deus, e ela é viva, né? E aí já não é mais objeto de estudo, é Deus te moldando, te estudando você, no caso. É isso, Andrei, obrigado aí. Bom, gente, a primeira questão que é fundamental é compreender que, do ponto de vista histórico-factual, Paulo, ele não pregava com o texto da Escritura aberto na frente dele boa parte das vezes. Ou seja, livro era algo caro, ok? Se tinha, muitas vezes, dentro das sinagogas, aí isso explica um pouco o que Atos dos Apóstolos fala dele iniciar, boa parte das vezes, a obra evangelizadora numa nova cidade, dentro da sinagoga. Então, isso significa que ele é portador da palavra que não é apenas reduzida ao objeto bíblico. Esse ponto a gente tem que ter muita clareza disso. Uma certa vez, numa formação para pregadores, né, alguém me questionou em relação a isso e falou assim, mas por que você usa a Bíblia no celular? Na ocasião eu estava com um tablet, né? Aí eu disse assim, bom, porque aqui eu estou com o texto original, o hebraico, o grego. Aí ele disse assim, mas você tem que estar com a Bíblia na mão. Gente, eu tenho aqui o texto hebraico, o texto grego, são calhamaços grandes, como é que eu ponho na mochila, entro num avião e vou fazer as pregações tendo que levar calhamaços na mão? Entenda, Bíblia é o veículo, palavra está acima. Tá claro? Esse dado é muito importante. E aí, nesse sentido, a pergunta do Juninho é muito importante por isso. A gente precisa ter essa clareza. Porque senão a gente usa o objeto Bíblia como um amuleto. Como um amuleto. Então é muito complicado isso. Agora, então quer dizer que a gente precisa rasgar a Bíblia, não usar a Bíblia mais, só ficar com a Bíblia no celular? Não é isso que eu estou a dizer aqui. O que eu estou dizendo é que o objeto Bíblia, ele tem uma simbologia também, ele tem o seu valor, inclusive de marcar presença. As pessoas que veem algum cristão carregando uma Bíblia na mão, às vezes podem se lembrar de Deus, fazendo uma experiência de fé muito bonita. Então a Bíblia, ela não perdeu a sua validade, mas é preciso ter essa clareza. A Bíblia é um objeto, palavra, é o próprio Filho de Deus que se encarnou e veio até nós. Bom, para pegar então essa questão de orar com a palavra, né, eu quero trazer primeiro que é o seguinte: a gente nunca pode ler a Bíblia, mesmo quando a gente faz exegese, sem a obra do Espírito a nos conduzir. Esse ponto, ele é crucial. Foi o Espírito o inspirador dos agiógrafos. Agiógrafos são os escritores do texto. É o Espírito, portanto, que me conduz à compreensão mais profunda. Deus me dá a sua graça, eu digo sim a ela, e nesse processo meu de investigação, que também se dá pela via da intelectualidade, vai me fazendo tirar do texto aquelas pérolas que Deus tem. E aí uma coisa que sempre me ajuda muito nas minhas orações, às 5 da manhã, ao rezar os salmos pela manhã, é justamente pensar sempre no que Deus está falando para mim a partir daquela leitura. A leitura que é feita, portanto, pelo cristão nunca deve ser uma leitura meramente munida apenas de instrumentos intelectuais. A gente precisa entender que ali Deus está falando.
Deus está direcionando. Ter essa reverência de que a palavra é maior do que eu. Ter essa humildade de entender que a palavra é maior do que eu. E que mesmo que eu a estude no grego, no hebraico, algumas pequenas partes do texto em aramaico, entenda a análise sintática das línguas originais, entenda de semântica, entenda de pragmática, entenda, enfim, dos instrumentais exegéticos, eu preciso ter humildade de entender que ali fala Deus e eu não posso esgotá-lo. Absolutamente eu não posso esgotá-lo. Qualquer explicação que eu dê, absolutamente, mesmo munida de toda intelectualidade, nunca vai esgotar Deus. E daí é que nasce, então, essa espiritualidade. O entendimento de que existe um momento em que eu não tenho mais palavras. E não tendo mais palavras, eu só contemplo aquilo que Deus está dizendo para mim. Ouço no silêncio mais profundo. Eu me calo para Deus falar. Esse é um ponto importante. Agora, como é que nasceu essa minha experiência com a palavra? Eu fui punk, eu fui anarquista na minha adolescência, vivi assim momentos muito ruins dentro desse período da minha história, quando então, já no momento limite, Deus me chamou de forma muito abrupta. E como é que foi esse momento? Meu pai, numa madrugada de domingo para segunda-feira, morreu nos meus braços e foi retirado do apartamento onde eu morava. Eu, no fundo do poço, abri uma gaveta que eu tinha no quarto e lá eu tinha uma Bíblia, que eu tinha ganhado na minha primeira comunhão. Eu peguei aquela Bíblia e eu comecei a folhear, uma Bíblia pastoral velhinha, que inclusive está aqui na minha prateleira aqui da biblioteca. E eu comecei a falar com Deus, fala comigo, faz alguma coisa e tal. A partir daquele momento, aquele que pendia ao ateísmo, pendia até, em alguns momentos, ao agnosticismo, passa então a fazer uma experiência, no meio da dor, de ouvir a Deus. É muito parecida com a experiência de Jó. Jó, nós sabemos, ele se revolta contra Deus. E ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele conversa com seus amigos e depois da conversa com todos eles, não obtém a resposta que ele quer e no meio da sua enfermidade, ele confronta Deus e Deus então faz 2 discursos para ele. E nos 2 discursos, o que está colocado é que Deus tem o domínio e o poder de todas as coisas. E tendo o domínio e o poder de todas as coisas, sustenta qualquer um da forma como ele quer, amorosamente. E aí o texto fala que Jó então reconhece a sua ignorância. E aquilo que teria sido, foi um discurso longo de Jó questionando Deus, agora é uma resposta pequena, onde ele reconhece a sua limitação. Foi assim a minha experiência. Eu passei a ouvir, Deus falou comigo. E aí eu tive a experiência do batismo no Espírito, comecei todo esse processo, e pregava de um lado, pregava de outro, mas sempre ouvia pregações diferentes. Isso me chocava um pouco. Aí foi que eu fui para filosofia, fui para teologia, mestrado, depois agora o doutorado, e aí cheguei a dar aula, estou dando aula agora, graças a Deus, na carreira acadêmica, na faculdade onde eu estudei. Mas por um desejo profundo de ouvir a Deus e me calar mais. E um dos maiores problemas que nós temos com os nossos pregadores é que eles falam muito e Deus fala pouco nas suas pregações. É isso. Uau. Né? Maravilhoso. Querido, nós agradecemos muito a sua presença e já convidamos para a próxima, né, Fernando? Com a gente certeza. sempre convida, viu? Quem vem assim de primeira vez e a gente gosta muito. Graças Obrigado, a Deus, o Senhor obrigado. tem enviado para nós muitos convidados maravilhosos e você é um deles. Muito obrigado pelo ensinamento, pela partilha que você trouxe para nós hoje aqui no Brasil Cristão. Mas, Drica, convidei eu para corrigir ele, viu?
Me convida junto para me corrigir. Isso, tá bom. Se falar alguma besteira da Bíblia, Tá bom, ele. Então, vamos combinar que quando ele vier, você vem também. Pode corrigir, se cometer algum combinado. erro. Olha, se nós, por um acaso, em algum momento falarmos algum erro aqui, você ligue para nós, viu? Entre em Não, contato. não faz isso não, João, pelo amor de Deus. Não sou ninguém para isso, não. Ai, que querido. Obrigada, querido, pela sua participação. Obrigado, meu irmão. Obrigado por estar conosco. Pessoal. Até mais. Obrigado, Pica. Obrigado, Fernando. Obrigado, Juninho. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Maravilhoso. Gente, nós estamos convidando você hoje a voltar o seu coração, os seus ouvidos para a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é que vai nos ensinar a amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E a Rede Século XXI tem feito o trabalho de levar essa palavra de Deus. Para que a Rede Século XXI existe, Fernando? Para exibir umas pessoinhas assim, igual a gente, aqui, vem aqui. Eu acho tão lindo quando o Padre Eduardo e a irmã, eles contam, Juninho, como é que nasceu o primeiro programa da Associação do Senhor Jesus. Né? Quando o padre teve a inspiração, nós vamos pregar a palavra na TV. Aí eles se reuniram num grupo de oração na casa, né, de um dos funcionários, acredito, não lembro agora exatamente na casa de quem foi, mas eles rezam juntos e aí Deus dá a eles um texto bíblico, 1 João, né? E aí eles começam a ler aquilo que vimos, aquilo que ouvimos com relação ao verbo da vida, ele se manifestou, isto vos anunciamos. Aí nasceu o nome do programa, Anunciamos Jesus. Exatamente. Né? Um texto da Escritura. Que Bonito, é né? a missão da Rede Século XXI Anunciar Jesus. até os dias de hoje. Né? Nós estamos aqui para anunciar Jesus, não queremos anunciar Fernando, não queremos anunciar Drica, não queremos anunciar Juninho, nem o padre, nem a irmã, nem ninguém aqui. Queremos anunciar Jesus. É essa palavra de poder que vai transformar essa sua realidade, sabe, Fernando? Tem muita gente que nos escuta que assiste a Rede Século XXI e está depressivo, que está com pessoas em casa com alcoolismo, filhos nas drogas. Viu, Juninho? Muitas pessoas tristes, doentes, doença física, doença espiritual. Se você pegar os pedidos de oração que os meninos vão trazer daqui a pouco, muita gente pedindo pelas famílias com doença espiritual, doença física. Muita gente querendo libertação da vida, porque não aguenta mais estar naquela situação de destruição. A palavra de Deus tem o poder de mudar essa sua realidade, de transformar essa sua realidade e lhe dar uma vida nova. Você precisa estar na palavra de Deus. Então, você que é nosso sócio, você que nos acompanha e nos ajuda a evangelizar, saiba que você está investindo para que essa palavra de Deus, esse poder de transformação chegue na casa das pessoas. Então, estamos convidando você que ainda não é sócio a se unir a nós nessa missão de evangelizar, porque nós precisamos anunciar. O texto da Escritura vai dizer isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O texto diz isso, né? É o poder de Deus. A palavra que está sendo pregada pela Rede Século XXI, este Evangelho de Nosso Senhor é o poder de Deus para a salvação de você que está crendo agora. Você pode ser livre agora, pelo poder da palavra que está sendo pregada aqui. Então, obrigado a você que é sócio, que permite que esse veículo possa levar a palavra, e você que está sendo tocado agora para dizer, olha, eu não sou sócio ainda, eu nunca contribuí, faça isso agora, né? Entre em contato, liga para a gente, manda um zap, né? Um sinal de fumaça, o que for, mas venha se tornar um sócio, venha fazer parte da Associação do Senhor Jesus. Porque a pregação da palavra, ela se dá de muitas formas. Tem o QR Code, vamos ver se você acerta. Aqui, vamos, espera, calma, gente, eu vou acertar dessa vez. Foca na Drica, vamos ver se ela acerta o QR Code. Ai, gente, aqui. Eu fiz, mas não deu certo, é esse. É o braço direito, agora eu não vou mais errar. Usa esse QR Code aqui, por favor, para nos ajudar. Né? Graças a Deus, nós chegamos a 100% no mês de agosto e queremos agora, no mês da palavra, com a força da palavra, por causa da palavra, acreditar que nós vamos chegar a 100% de novo. Nós vamos fazer um intervalo agora. Envie o WhatsApp para nós, 19997169915.
E a gente vai colocando quando for chegando aqui para nós. E no próximo bloco você vai ouvir esse anúncio da palavra de Deus. Como que a palavra de Deus transformou a vida do Juninho aqui. Então fica ligadinho conosco que a gente já volta.